a programação conforme o pensamento da emissora, conforme as prioridades da emissora, esse mundo será mais belo, né? A seguir, Jornal Minas, segunda edição. Jornal Minas, segunda edição. Olá, boa noite. O governo divulgou a escala de pagamento dos servidores para janeiro. Nesta edição também vamos mostrar que o reajuste das passagens intermunicipais pegou muita gente de surpresa. E mais, a inovação a serviço da inclusão. Vamos conhecer uma iniciativa de pesquisadores mineiros voltada para a população de surdos. Alta temporada, turismo em alta. Você conhece seus direitos quando viaja? E como foi 2019 para a economia mineira? Quais os setores que prometem em 2020? Tudo isso e muito mais no Jornal Minas, que começa agora. Um Brasil bilíngue, português para pessoas com audição e libras para os surdos, que hoje somam no país mais de 30 milhões de habitantes. Reconhecida como língua da sociedade surda no Brasil em 2002, a Libras ainda é insuficiente para promover a acessibilidade comunicativa dos surdos, especialmente para a compreensão dos termos técnicos, o que dificulta o aprendizado de milhões de estudantes. Mudar essa realidade é a intenção de alunos e professores do Cefet em Belo Horizonte. É o que você vai ver no segundo episódio da série Tecnologia Inclusiva. Os surdos têm direito a adentrar as várias áreas do conhecimento. Sim, eles têm esse direito. O discurso da primeira-dama no lançamento de um programa inclusivo indica a disposição do governo em dar mais atenção aos surdos. Pelo Libras.gov, esta comunidade terá acesso a informações relacionadas aos 3 poderes, através de intérpretes, como ela. Nesse projeto, todos terão acesso aos sinais criados por surdos que trabalham no governo e toda a sua equipe. O cenário favorável encontra ferramentas disponíveis para fortalecer políticas públicas para surdos. Uma delas é a SignWeaver, desenvolvida no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet. A plataforma nasceu de pesquisa envolvendo mestres e doutores nas áreas de ciência da computação e linguística, surdos e intérpretes, e contou com o apoio de agências de fomento, como a FAPEMIG, do Governo do Estado, e CNPq, do Governo Federal. Hoje, 5% da população brasileira tem algum grau de surdez. São 9,7 milhões de pessoas. 1 milhão aqui em Minas Gerais. Esta população tem limitações de acesso ao mercado de trabalho e também às universidades, porque não há cursos preparados em Libras, a língua brasileira de sinais. A dificuldade para esta capacitação reside na escassez de sinais terminológicos em todas as áreas do conhecimento científico. Flávio, doutor em ciência da computação, vê o projeto como uma importante ferramenta de acesso a melhores oportunidades, com empregos qualificados em áreas como tecnologia, ciência e engenharia. A criação desses sinais não é rápida, ela é, de certa forma, ela necessita uma certa discussão, um certo protocolo, um certo acordo entre o estudante surdo ou os estudantes surdos, especialistas na área. Então, essa velocidade de criação de termos nas línguas orais, né, ela é muito menor, essa velocidade, nas línguas de sinais. Então, com isso, o estudante surdo vai para a sala de aula e não tem palavras na língua dele para estudar. Não tendo palavras, ele não consegue, na sua maioria das vezes, avançar nos estudos. Lembrando que a maioria deles não sabe português.
A plataforma organiza os termos utilizados em diferentes regiões do país e amplia este vocabulário técnico-científico em Libras. Carlos entrou no projeto ainda na iniciação científica. O dicionário foi tema do trabalho de conclusão dele na graduação e também no mestrado. Hoje, no doutorado, ele é o principal desenvolvedor do software. Carlos tem uma relação afetiva com Sineweaver. O jovem mineiro é coda, termo em inglês que identifica filho de pai surdo. A tia dele também era surda. Na língua geral, tem cerca de 300 mil termos dicionarizados em português, né? Nos dicionários mais comuns do mercado, né, a gente tem 300 mil. E na língua geral de Libras, a gente tem 10 mil termos dicionarizados, que é o maior dicionário de Libras, que é o do Capovilla, tem 10 mil. E essa discrepância já é grande na língua geral. Imagina na língua técnica, quão grande é, né? Agora que os surdos estão entrando no mercado de trabalho, agora que os surdos estão tendo acesso à educação de ensino superior, ensino técnico, né? E ao se deparar com conteúdo técnico, ele fica sem entender o que está acontecendo, porque o intérprete ele não tem palavras para traduzir, palavras que a gente pode falar de sinais, né? Para traduzir o que o professor está falando para o aluno surdo. A plataforma beneficia toda a comunidade surda e, claro, os tradutores e intérpretes. Sinais de interface, de plataforma, então são coisas assim que a gente usa, mas que às vezes não sabe, que numa situação, antes eu escreveria a plataforma ou faria o site, faria alguma outra coisa para explicar. A gente consegue adequar a palavra ao contexto. Felipe grava os vídeos para a plataforma, que já dispõe de 1.077 termos armazenados em 6 disciplinas, como matemática, português e biologia. O primeiro vídeo mostra o sinal termo, o segundo a definição do conceito em Libras. Técnico em eletrônica pelo Cefet, ele teve dificuldades ao longo do curso e quer ajudar outros surdos a ampliarem o vocabulário. Bom, então, para mim realmente é muito importante, porque muitas palavras não têm sinal e os intérpretes, eles ficam perdidos, né, fazem datilologia, os alunos surdos perdem, às vezes o intérprete faz muito rápido tentando acompanhar o professor e o aluno nem consegue ler o que o intérprete escreveu, então para mim é muito importante. Então quanto mais sinais tiver, melhor, porque o português tem muitas palavras, né, muito mais, e falta sinal, né, então acho que é muito importante, né, a gente conseguir o máximo de sinais possíveis, né, e para os intérpretes também estudarem, conseguirem, né, aprender esses sinais, para os surdos também aprenderem e aí conseguir, né, ter essa igualdade de entendimento com os outros alunos. A ideia desta turma inclusiva é disponibilizar termos técnicos traduzidos para todas as disciplinas do ensino fundamental e médio. Mas o processo é lento porque é preciso a validação destes sinais por especialistas em cada área do conhecimento. Há grande valor no produto. Falta recurso para fazer dele uma política pública. A gente sabe que o governo federal atualmente ele tem uma sensibilidade importante em relação aos problemas da comunidade surda, até pela esposa do nosso presidente, né? Se a gente conseguisse recursos por meio desses órgãos do governo, certamente a gente poderia dar a essa ferramenta um destino mais próximo do que a gente entende que é necessário para o estudante surdo que está no Ceará, que está, sei lá, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, poder utilizar. Né? Do jeito que está hoje, a velocidade de produção do conteúdo que está ali dentro do software é muito pequena. A gente precisa de mais pessoas trabalhando. Investimento público para transformar isso numa ferramenta importante de transformação, porque muitos precisam desse suporte, desse olhar mais cuidadoso. Certamente. Desse investimento neles. É uma ferramenta de transformação social, sem dúvida. Amanhã, na terceira reportagem da série Inovações desenvolvidas por estudantes do Instituto Federal de Minas Gerais, em Ponte Nova, garantem tecnologia inclusiva para deficientes e para o cidadão. Tá aí, não dá para perder, né? O governo do estado anunciou nesta segunda-feira a escala de pagamento para o mês de janeiro. Os servidores estaduais vão receber novamente em parcelas. A primeira será no dia 10 e a segunda no dia 20 de janeiro. Os profissionais da área da saúde irão receber R$ 3.000 na primeira parcela. Já os das demais áreas receberão R$ 2.000. Os servidores da segurança pública terão um salário depositado integralmente no dia 15 de janeiro. Já no dia 21, eles irão receber a segunda parcela do 13º.
E falando em 13º, os servidores que não receberam a gratificação ainda não têm data do pagamento definida. O governo de Minas prorrogou para o dia 31 de março o vencimento do IPVA de funcionários públicos ativos e inativos do Poder Executivo que não tenham recebido nenhuma parcela do 13º. A medida contempla servidores estaduais ativos e inativos que possuam veículos registrados no Estado. Não há necessidade de pedido ou requerimento. Quem for pagar o imposto em parcela única também terá o vencimento no dia 31 de março e com um desconto de 3%. E já estão em vigor as novas tarifas do transporte intermunicipal e do sistema de transporte metropolitano de Belo Horizonte, incluindo o MOVE Metropolitano. O aumento, mesmo publicado no final de semana, pegou muita gente de surpresa hoje. Para estes ônibus, o valor médio do reajuste foi de 4,46%. A tarifa principal passou de R$ 5,35 para R$ 5,60, o que inclui 232 linhas. A menor tarifa subiu de R$ 3,60 para R$ 3,80, válida para 35 linhas. Outro reajuste que passou a pesar no bolso foi o do transporte intermunicipal, autorizado pelo governo do estado. O aumento médio das passagens foi de 8,89%. Com a entrada em vigor da nova tabela, sem tarifa de embarque e de pedágio, a passagem de menor valor de Curvelo a Inimutaba passou para R$ 3,50. E o maior valor de Uberlândia a Juiz de Fora subiu para R$ 298,80. Outra despesa que muitos pais devem considerar logo no início do ano é a compra do material escolar. As pesquisas já apontam aumento e grande variação de preços. Por isso, quem antecipa as compras tem mais tempo para pesquisar e economizar. Quem tem filhos sabe que quando começa o ano é hora de comprar material escolar. Livros, mochila, lápis de cor e uma série de outros itens que pesam no bolso. A lista é grande, mas sempre é possível economizar e conseguir desconto nas compras. Uma lista pode ficar em R$100 e a mesma lista pode ficar em 200 e pouquinho. Por quê? Porque se tem um licenciado, a fábrica tem que pagar, né, para o que é dono da licença, para poder soltar o produto com aquela capa. A recomposição do material vai além, até mesmo para os escritórios. Muitos itens precisam ser renovados e tem artigos que não deixam de ser adquiridos. Algumas novidades já estão nas prateleiras, como é o caso dos cadernos, muito usados tanto para crianças, adolescentes e até mesmo adultos. E se tem uma coisa que a tecnologia não conseguiu substituir, são as agendas. Ninguém abre mão. Vários gastos envolvem a volta às aulas, desde a lista de material até as taxas de rematrícula e a compra de uniformes, por exemplo. Programar-se com antecedência pode garantir que o valor dos produtos realmente não esteja tão alto e utilizar o 13º pode desafogar as contas do início do ano. Vai durar assim, um tempo bom esse produto que está chegando e mantém o preço. Não vai ter, o pessoal fica às vezes preocupado. A seguir, direito do turista. O que você precisa saber para aproveitar a alta temporada sem se estressar. A gente te conta já. Meu amor, canta! A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrir. Na noite do dia 31, o Hiper Show Especial traz a banda Chama o Síndico, apresentando o show Um Dia Eu Chego Lá. No repertório, clássicos de Tim Maia e Jorge Benjor, em releituras que dialogam com vários gêneros musicais brasileiros, como o samba, o funk e ritmos do Nordeste. Chama o Síndico! Tim Maia! Tim Maia! Tim Maia! Viva cada instante. Escute o seu coração, o que realmente importa, o que faz sentido para você. Viva cada momento com alegria, saúde com qualidade. Viva o que é melhor para você e conte com a Audiomarca sempre. Audiomarca, os melhores aparelhos, o melhor para você. 34816266.
Quem aproveitou o recesso da virada do ano para viajar aqui por Minas Gerais pode ficar tranquilo, pelo menos no que diz respeito à previsão do tempo. No estado não há expectativa de temporais nos próximos dias, somente as pancadas de chuva comuns para esta época do ano. Assim é possível se concentrar em outras questões que também são importantes numa viagem, como, por exemplo, seus direitos enquanto turista. Confira as dicas na reportagem. Alguns transtornos são inevitáveis. O problema é quando os direitos de quem está viajando são desrespeitados. A regra básica é que o serviço oferecido ao viajante deve ser condizente ao que ele contratou. Vale para hotéis, empresas aéreas e de ônibus e também para agências de viagens e sites que fazem a intermediação do contrato. Essas empresas que estão intermediando, elas têm uma responsabilidade não só de ofertar, mas também uma responsabilidade de ajudar o consumidor. Quando ele está naquela cidade, não deparou com aquele hotel conforme contratado e depois, quando ele retorna, ele quer algum ressarcimento. Quem vai viajar de ônibus ou avião deve chegar com a antecedência exigida pela empresa. Em caso de atraso, a espera não pode ser superior a 4 horas. Se for, a empresa tem que pagar hospedagem e alimentação para o cliente, ou realocá-lo em um voo ou ônibus de outra empresa sem custo adicional. Sempre é bom falar a questão do no-show. Hoje você pode ter um imprevisto na hora de ir, não consegue ir para aquele destino, mas você vai confirmar. Você confirma a viagem de retorno. Se ele formaliza junto à companhia aérea, por internet ou protocolo, algo assim, que não vai viajar, mas que retorna, isso facilita os seus direitos. Na hora da hospedagem, o consumidor tem direito a usufruir de acomodações que estejam de acordo com o que foi anunciado. Às vezes a foto daquele quarto não fala que aquele quarto é o standard que você comprou, mas a foto parece uma suíte de luxo. Então há uma divergência, então por isso que tem que ser bem explicado na informação, que aquela foto não é da categoria standard, mas é de luxo, porque se não, explica, se subtende, e se subtende pode ter um problema para o turista. Vamos ter calma e ter cautela de formalizar. Teve aquele dano? Foi com companhia aérea? Formalize junto com a companhia aérea. Foi com o hotel? Faça um documento registrando o seu inconformismo, tire uma foto, se documente. Não estamos desejando isso para a sua viagem. Queremos que a sua viagem seja melhor e de forma prazerosa. Mas se acontecer, registre, formalize para você pleitear seus direitos. Esta semana vamos exibir aqui no Jornal Minas, segunda edição, uma série de reportagens com personagens inspiradores que têm em comum o ideal da inclusão. Hoje vamos conhecer a história de uma escritora que faz da leitura a melhor forma de fazer amigos. Eu me interessei pela literatura infantil na escola, porque eu sempre contei isso. Meus pais não eram leitores, na minha casa não havia livros, e a escola, uma escola pública do interior de Minas Gerais, Coluna. E nessa escola que eu tive contato com literatura infantil. Como eu era uma criança com problema grave de visão, eu era quase cega na época, eu era só ouvinte na sala de aula, eu não tinha material escolar. E o que me fazia gostar da escola e o que me fazia voltar à escola era o encantamento com poesia e com histórias que eram muito lidas em sala de aula. Um cão perdido, esquecido, teria sido abandonado
Por um mês, o cãozinho, uma vira-lata, viveu nos arredores da praça. Um dia, essa vira-lata veio morar na minha casa. Eu logo vi. A vira-lata era engraçada. Chegou com vontade de subir em tudo. Parecia um gato. Ela ganhou o nome, Luau. Então, esse é o meu primeiro contato com a literatura infantil, porque minha realidade na infância é muito parecida com a realidade da criança brasileira, que é a escola que vai fazer esse papel, que na verdade a gente prefere que seja dos pais trazer a literatura infantil para a criança no berço ou até na gravidez, antes do berço, né? Mas a gente sabe que a realidade brasileira que é a escola que traz o livro para a criança. E comigo aconteceu assim. E eu acho que a literatura infantil, o fato da professora ler em sala de aula e eu ter sentido esse encantamento com a leitura foi o que me livrou do analfabetismo, porque eu tinha todas as razões para não voltar mais à escola. Se fosse uma situação comum, porque era muito adversa a situação. Eu era uma criança cega, sem material, não tinha muita amizade na sala de aula. Aliás, eu não tinha amizades na sala de aula. Só que eu amava a professora, as histórias, os poemas. Para mim, é uma alegria enorme, uma alegria sem tamanho, poder escrever no formato dos escritas para atender a necessidade da criança cega e da criança que enxerga. E eu sinto que eu colaboro para a inclusão acontecer de maneira mais fácil, porque esse tipo de livro ele facilita a inclusão da criança que não enxerga na escola pública e, por outro lado, também traz a criança que vê para o mundo do não ver. E a coisa mais bacana é escrever e depois ir às escolas das crianças que enxergam, e às vezes eu encontro lá uma criança que não enxerga, às vezes ocorre, porque hoje as crianças que não enxergam, elas estão estudando na escola comum principalmente. E a gente sabe que a inclusão ela se faz com políticas públicas, com tecnologia, mas a inclusão de verdade mesmo é aquela que a gente constrói de dentro para fora, e aí a literatura entra como um papel muito importante. Eu acho que o que facilita meu trabalho é ter vontade de trabalhar, ter gosto de trabalhar, de ficar ali lidando com a palavra em busca de transformar aquele conjunto de palavras em algo que vai ser recebido pela criança com alegria, como se fosse um brinquedo de palavras que vai deixar a criança feliz, que vai deixar ela interessada. Há um universo que me encanta, os bichos, né? A própria infância, os pássaros, né? Eu enfeito a minha casa com pássaros, não são pássaros de verdade, porque ninguém aguenta a bagunça que um pássaro de verdade poderia fazer, né? Mas são pássaros feitos por mãos artesãs que acabam também, de alguma maneira, migrando para o meu livro. Então, assim, eu gosto de enfeitar minha casa com brinquedos. Como diz o Nelson Rodrigues, todo autor é autobiográfico. Então, assim, eu estou nos meus livros pelo meu interesse, que é esse interesse pelo universo da criança, pelas levezas da vida. Em instantes, um balanço de 2019 para a economia do Estado. Como fechamos o ano e o que esperar para 2020 é já já. Olá, nessa terça de Réveillon tem especial de fim de ano do Harmonia. Em um encontro vibrante entre o popular e o erudito, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais divide o palco do Grande Teatro Semig Palácio das Artes com o cantor, compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brau. O especial de fim de ano do Harmonia com Sinfônica Pop é nessa terça, noite de Réveillon, e eu tô aqui te esperando.
Olá! Nessa terça de Réveillon tem especial de fim de ano do Harmonia. Em um encontro vibrante entre o popular e o erudito, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais divide o palco do Grande Teatro CEMIG Palácio das Artes com o cantor, compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brau. O especial de fim de ano do Harmonia com Sinfônica Pop é nessa terça, noite de Réveillon, e eu tô aqui te esperando. Na retrospectiva de hoje, nós vamos saber como ficou o bolso do mineiro. O avanço da economia foi tímido e o resultado tão esperado da geração de empregos ainda não veio. Os brasileiros começaram o ano esperançosos. Os índices da Fundação Getúlio Vargas mostravam a confiança em 96,6 pontos. Mas a crise econômica persiste. Cansada, a população perde a confiança. Ela cai para 88,9 pontos em novembro. Entre leves melhoras e leves pioras nos principais índices, o fato é que para a maior parte da população, a falta de renda e de emprego continuam deixando os dias difíceis. Mas afinal, como foi realmente o ano do país do ponto de vista econômico? A partir do terceiro trimestre de 2019, a gente começa a sentir uma melhora. A economia que cresceu 0,6 é pouco, mas em relação ao trimestre anterior, vai significando assim início de aceleração. Uma das melhoras que os brasileiros mais esperavam não veio. 2019 começou e terminou com quase o mesmo contingente de desempregados. Em janeiro eram 12 milhões e 700 mil, agora são 12 milhões e 400 mil. Processos de recuperação da desocupação, da redução da desocupação no Brasil, ele só foi mais intenso na região sudeste, ou seja, as demais regiões do país ainda permanecem num cenário de estabilidade ou estagnação da população desocupada. Um ponto positivo foi a inflação controlada. No ano em que o Plano Real completou 25 anos, os preços no geral subiram pouco. Os juros também ficaram baixos. A Selic começou o ano em 6,5%. Foi caindo e 2019 vai fechar com a menor taxa desde que foi estabelecido o regime de metas de inflação. Eu acho que para o ano que vem ainda vamos ter uma inflação baixa, muito controlada. O mercado está esperando que, no máximo, a inflação do ano que vem vai ficar entre 3,8%, 4%. Né? Então não há uma expectativa inflacionária. Mas na despedida de 2019 o consumidor está pagando mais caro em alguns produtos. A alta na carne e no gás são as que mais pesam no bolso. E os consumidores de Belo Horizonte, inclusive, já estão pagando mais caro pelos cortes de frango e porco também. Pela primeira vez em 20 anos, o salário mínimo não terá aumento real. Nem é preciso ser economista para saber que o brasileiro faz malabarismo para viver com o salário mínimo. O piso vai sofrer um reajuste no próximo ano. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, apresentado em abril pela equipe econômica e aprovado pelo Congresso em outubro, leva em conta somente a reposição da inflação. A informalidade cresce. Também aumentam os índices de pobreza extrema e a desigualdade social. A ONU divulga que o país é o segundo mais desigual do mundo, atrás apenas do Catar. Um país capitalista forte, vigoroso, ele distribui renda, ele cria uma classe média consumidora, ele cria as oportunidades de girar, né, o dinheiro na economia e criando mais empregos. Não é o que está acontecendo aqui. Nós estamos usando técnicas do pensamento liberal que foram usados lá na Inglaterra, na década de 80, pelo Reagan também nos Estados Unidos. Será que cabe agora, no Brasil de 2018, 2019, usar aquele mesmo receituário? Investidores pedem reformas. A expectativa do governo é diminuir o déficit da Previdência. Muitas são as novas regras. No geral, o brasileiro agora tem que trabalhar mais tempo para se aposentar. A mulher vai precisar trabalhar aproximadamente por 35 anos, ter a idade mínima de 62,
e o homem vai ter que trabalhar por 40 anos e ter a idade mínima de 65 anos para receber 100% do salário de benefício. Outra reforma completa 2 anos, a trabalhista. Implantada no governo de Michel Temer, ela prometia a volta dos empregos, o que não aconteceu. O Ministério da Fazenda chegou a estimar a criação de 6 milhões de novas vagas até 2022. Mas até agora, as contratações estão abaixo da expectativa. Mas ano novo é tempo de otimismo e pode ser mesmo. Aqui em Minas, os recursos do nióbio são uma promessa. O mineral é raro e em Araxá estão as maiores reservas mundiais. Foi aprovado hoje por unanimidade em primeiro turno na Assembleia o projeto que antecipa os créditos da exploração do nióbio pela Codemig. O projeto deve garantir ao Estado uma receita de cerca de 4,5 bilhões de reais, que, segundo o governo, é a saída para o pagamento do 13º deste ano ao funcionalismo. Além disso, no geral, as crises econômicas têm um ciclo e é provável que algum alívio venha em 2020. As melhores previsões falam em crescimento entre 1,2% e 1,3%, 4%. É pouco. A economia brasileira, com um crescimento desse, não consegue nem repor a depreciação, aquilo que está deteriorando. Nenhuma economia fica numa recessão eternamente. Inclusive, essa recessão é uma das que tem dado mais trabalho, não é? Para os economistas, para os empresários, para os trabalhadores, ela está durando muito tempo. Com certeza, esse será um dos pedidos mais repetidos quando os fogos de artifício brilharem nos céus do Brasil. E amanhã, um panorama da sociedade mineira, os dados da violência no estado, o protagonismo feminino e a criatividade, tudo que marcou o ano em Minas Gerais. O Jornal Minas termina aqui. Boa noite e até amanhã. A seguir, Agenda. Este programa não é recomendado para menores de 12 anos.